Olá, igreja. Olá a todos. Muito bom estar novamente com vocês. Hoje nós vamos falar um tema que é imprescindível, é sobre a Igreja de Jesus Cristo. Nós temos a colaboração de Douglas Gonçalves, Luciano Subirá e Hernandes Dias Lopes. Eu recomendo antes que vocês vejam 2 vídeos que eu postei 4 anos atrás, falando sobre as características da Igreja. Parte 1 e parte 2. Estão ao longo aí dos vídeos postados no YouTube. Não sei se você sabe, mas a palavra igreja tem origem num substantivo grego, eclesia, que é a combinação de ek, uma preposição, com o verbo kaleo, sendo que o ek ou ex tem o sentido de para fora, e kaleo, sentido de eu chamo ou eu convoco. Então o resultado é um substantivo, eclesia, com sentido de chamados para fora ou convocados para fora. Convocados para fora de onde? Do mundo. Sim, nós que somos a igreja, nós que somos os que creem em Cristo, somos chamados para fora do mundo, apesar de estarmos no mundo. A palavra igreja aparece na primeira vez na Bíblia em Mateus 16, 18. Vamos ler Mateus 16, 16 a 19, quando o Senhor pergunta aos discípulos quem ele era. Respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, primeiramente, aqui Pedro teve uma revelação do Pai, do céu, sobre Cristo. Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é uma revelação que o Pai lhe deu, não foi nenhuma outra pessoa. A igreja pertence a Jesus Cristo, somente a Ele. E Ele, Jesus Cristo, vai edificá-la sobre a pedra ou a rocha que é Ele mesmo, Jesus Cristo. Contra a igreja, o inferno não vai prevalecer, jamais. As chaves do reino dos céus foram dadas para a igreja. A oração da igreja tem o poder de mover a mão de Deus. É como um trilho para o trem. Você ora e o Senhor atende a oração da igreja. O que você liga nos céus ou o que você desliga na terra está sendo ligado nos céus ou desligado na terra. Para confirmar que a pedra é Cristo, vamos ler 1 Coríntios 10, 3 a 4. Diz, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 3, 4. Muitos de nós ainda falam, talvez de uma maneira errada, mas simples, você foi à igreja, você vai à igreja, você foi na igreja essa semana. Essa frase não faz sentido, irmãos. A igreja não é um prédio, não é uma estrutura física. Ser igreja é diferente de ir ou frequentar a igreja. A igreja somos nós, todos nós que cremos no Senhor. A igreja é espiritual. Somos ligados espiritualmente. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo nos é dado hoje pelo Espírito. E em Efésios 2, Paulo nos ensina que a igreja é a família do Pai. Paulo fala para judeus e gentios, ou seja, todos da época, um só povo, unidos pela cruz de Cristo, um novo homem fazendo a paz. Ele diz em Efésios 2, 14 a 19, vamos ler. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos e na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, judeus e gentios, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a cruz a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois
da família de Deus. Então a igreja não é um local físico, nem mesmo uma denominação onde você se reúne, seja católica, presbiteriana, batista ou qualquer outra. A igreja é uma família a qual você pertence e é muito mais abrangente do que você possa imaginar. A igreja não é um lugar para você frequentar, mas sim uma família para você pertencer. Quando cremos e recebemos o Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Passamos a ter o DNA do Pai. Ficamos parecidos com o Pai. A mesma coisa o pai e a mãe terem um filho. O filho possui o DNA do pai e da mãe. Quando cremos no Senhor, temos o DNA de Deus em nós. Também nos tornamos co-herdeiros com Cristo, temos herança junto ao Pai. Romanos 8, 16, 17 nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, nós somos irmãos literalmente entre nós. Nós, os que cremos. Se você maltrata o seu irmão, você está maltratando o próprio Cristo. Se você abençoa o seu irmão, você está abençoando e promovendo a paz entre os irmãos, abençoando o próprio Cristo. O Pai é nosso, somos uma família, a igreja. Se estamos em Cristo, não é certo ou errado, mas sim o fato de vermos Cristo no nosso irmão, no nosso próximo. Nós não temos que ver a pessoa e o que ela faz de certo ou errado, nós temos que ver o Cristo que está por trás dela, se ela é uma pessoa crente que crê no Senhor. A igreja é um corpo para Cristo. Aqui a gente vai tratar das nossas diferenças. A igreja não é uniformidade, tudo igualzinho, tudo pensando da mesma maneira, não. A igreja é unidade. Somos todos os diferentes andando como um só homem. Paulo, aqui em 1 Coríntios 12, faz uma ilustração do corpo humano. A igreja é como o corpo humano, onde todos os nossos órgãos, todas as nossas partes têm importância, têm a mesma importância. Em todos os nossos membros são diferentes, mas respondem à nossa cabeça, né? Tem um comando da cabeça. A igreja também possui diferentes membros, mas respondem todos ao cabeça da igreja, que é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é hoje espírito cabeça e a igreja é espiritual, o corpo de Cristo. A igreja é universal, todos os que creem no mundo, eles pertencem ao corpo de Cristo, mas também é local, onde a gente se reúne. Existe um local para a gente se reunir, nada demais. Mas todos nós que cremos pertencemos ao mesmo corpo, à mesma igreja única, uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. Você consegue imaginar isso? Uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. As divisões da igreja não provêm de Cristo e são festejadas por Satanás, pelo inimigo de Deus. Quanto mais dividido o corpo, melhor para o inimigo. A igreja é o ajuntamento dos diferentes andando em unidade. Cada parte do nosso corpo desenvolve uma função. Sim, até o dedinho do pé, lá, o quinto dedo, tem uma função. Vai machucá-lo num sofá, alguma coisa assim, para você ver a dor que você sente e quanto ele é importante. Por que muitas vezes não há unidade na igreja? Porque cada um faz o que a sua própria vontade pede, não a vontade do cabeça, não obedece ao comando de Cristo. Se todos fizermos a vontade de Cristo, a vontade do cabeça, seremos um. A maneira como nos relacionamos na horizontal afeta o nosso relacionamento com Deus na vertical. A igreja é um edifício espiritual, um templo para o Espírito Santo. A igreja é feita por pedras vivas, nós somos pedras vivas, os discípulos de Jesus. Efésios 2, 20 e 22 nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce, um edifício que cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 2 Pedro 2, 5 nos diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual,
para ser de sacerdotes santos, sacerdócio e sacerdotes santos, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então a igreja não é um indivíduo sozinho, não é um prédio, nós, em conjunto, somos a igreja. A igreja é formada por pessoas, por pedras vivas que formam um edifício espiritual que é a igreja, onde o Espírito Santo se manifesta. Antigamente as construções eram feitas de pedra, por isso essas expressões em pedra. E existia uma pedra principal, a pedra angular, que é o próprio Jesus Cristo, onde as outras pedras deveriam ser e devem ser encaixadas. A pedra angular é um modelo a ser seguido. Quando nós, como pedras vivas, não conseguimos nos encaixar uns com os outros, o que acontece? É que nós não estamos sendo parecidos com Jesus. Quando não nos parecemos com Jesus, a pedra angular, o encaixe não vai ser adequado. Quando nos parecemos cada vez mais com Jesus, o encaixe vai ser mais adequado. A igreja, então, é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo, um edifício para o Espírito Santo. A igreja representa não uma pessoa, mas nós. Mateus 18:20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas qual o segredo da igreja? Existe um segredo para a igreja? Sim, a oração. A oração é o segredo da igreja. Paulo orava depois de sua conversão em todos os locais por onde passava, sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Os discípulos oravam unânimes como um só propósito, 120, até serem revestidos do Espírito Santo, Atos 1, 14 e 15. Ou seja, a oração é uma conversa com Deus, é uma amizade com Deus, né? Nós precisamos nos expressar através da oração com Deus. Romanos 12, 4 a 6a nos diz: assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, a prática da igreja é o relacionamento entre nós. Em Romanos 2, 1, 2, Paulo trata do relacionamento com Deus. Depois, Paulo trata em Romanos do relacionamento com você mesmo. Depois, no relacionamento com os irmãos da fé, amor sem hipocrisia. Depois, trata do amor que você deve ter até com os seus inimigos. No capítulo 13, trata da relação com as autoridades constituídas. E em Romanos 14, 15 e 16, trata do relacionamento com irmãos, mas que pensam diferentes de você, mas em aspectos secundários, menos importantes. Nos aspectos essenciais, precisamos pensar da mesma maneira. Nós somos irmãos, pertencemos ao mesmo corpo. Eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim. Imagine você mordendo uma parte do seu corpo. Os outros vão pensar que você é louco, maluco, né? Está mordendo o próprio corpo. Não podemos nos agredir, e sim nos ajudar uns aos outros, os que são irmãos em Cristo. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Romanos 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Então a comunhão exige um amor de verdade, prático, fraternal, não apenas de fala. Você é o que faz, não é o que você pensa, não é o que você fala, você é o que faz. A igreja precisa crescer, mas não apenas numericamente mas sim de qualidade, qualitativamente. Devemos amar uns aos outros com o mesmo amor que Cristo nos amou e nos ama. Romanos 12:10, a parte B, nos diz: preferindo-vos em honra uns aos outros.
Isso equivale a não nos discriminarmos, a não recriminarmos o irmão. Não eliminar o irmão é não se julgar mais importante, achar-se melhor que o outro. A igreja não faz acepção de pessoas. Romanos 12,16 diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Então não tenha inveja, não tenha ressentimento do irmão, não guarde mágoa, não tenha ódio, não tenha desequilíbrio emocional. O que você quer que a pessoa faça com você, faça com a pessoa. A igreja precisa ser conhecida pelo amor que demonstra. A igreja que demonstra amor, ela reconhece o amor de Cristo nas pessoas. Romanos 14,13, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não serdes ou não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não podemos ser o juiz do nosso irmão e às vezes até condená-lo. Deus é o reto juiz e é quem nos conhece e quem pode nos julgar. Com a régua que você julgar, é a régua que você vai ser julgado. Precisamos exercer o perdão, sermos suporte para o irmão. Romanos 14,19, seguimos as coisas da paz e as da edificação de uns para os outros. Que de nossa boca saiam somente palavras de edificação, não palavras torpes. Sejamos reconciliadores. Abençoe o seu irmão. Romanos 15,7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então isso é aceitar as pessoas. Estamos sendo aperfeiçoados todos os dias, de glória em glória. A igreja é aberta para todos, não faz acepção de pessoas, mas não é aberta para tudo. Por exemplo, o pecado. Você não abre os pecados das pessoas para entrar dentro da igreja. Você abre para as pessoas, mas os pecados ele tem que se reconciliar com Deus, né? Tem que pedir perdão e se reconciliar com Deus. Deus nos amou mesmo quando ainda éramos inimigos, pecadores. Preste bem atenção, 75% das pessoas que ficam numa igreja o fazem porque procuram amizade, porque encontram amizade. 75% das pessoas que permanecem numa igreja permanecem por causa da amizade. Todos precisam ter o seu espaço, todos precisam ser acolhidos e desenvolverem os seus dons. Romanos 16,16 nos diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, um beijo santo. Isso é uma questão cultural, um beijo na face. A ideia de ser caloroso para com os outros. Pode ser que em outras culturas, sei lá, Japão, não funcione assim, mas aqui no Brasil a gente tem esse costume de abraçar, de beijar no rosto. A nossa cultura precisa ser sensível e acolhedora. No Velho Testamento, Deus habitava num templo. Ele aparecia e se manifestava através de uma nuvem na glória do Santo dos Santos, de glória, né, no Santo dos Santos, na parte mais interna do templo. O ato exterior, santo lugar, Santo dos Santos. Santo dos Santos era a parte mais interior, onde o Senhor aparecia em glória. Primeiramente, para o sumo sacerdote, uma vez ao ano, uma cordinha, para não morrer fulminado se tinha pecado, e para Moisés, que tinha um livre acesso. Nos dias de Jesus, o próprio Senhor afirmou que deste templo, que era o templo, não ficaria pedra sobre pedra, Mateus 24:2. Aquele templo, construído inicialmente por Salomão, segundo a Crônica 1, foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi reconstruído quando os judeus voltaram do exílio da Babilônia, em 536 a.C., 50 anos depois. Este segundo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, numa invasão de Roma, liderada pelo general Tito, que depois se torna imperador. Hoje, o que resta desse templo? Apenas um muro desse templo, que é o muro famoso das Lamentações, em Jerusalém. Quando Jesus, na cruz, bradou, tudo está consumado, João 19:30, o véu do santuário, do antigo templo, rasgou-se de alto a baixo, Mateus 27:51. E a partir desse momento, a presença de Deus não mais seria restrita
a um prédio ou ambiente físico. Nós passamos então, com intrepidez, a entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, a ter um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, na cruz. Hebreus 10, 19 e 20. Atos 7,48, Estevão nos diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Então, a partir de Jesus, Deus não fica mais restrito a um ambiente físico, que era o templo. Efésios 2, 22 diz que nós somos o santuário, nós somos o templo, nós somos a habitação de Deus no Espírito, nós somos a igreja, o lugar onde a presença de Deus se manifesta através do Espírito. É nas nossas vidas que Deus se manifesta pelo Espírito Santo. Ser igreja é viver o Evangelho, é levar a presença de Deus por onde estivermos, por onde passarmos, é ser o bom perfume de Cristo, é um estilo de vida que envolve fé, que não é vivida sozinha ou de forma isolada. Quando estamos isolados, nos tornamos egoístas. É importante nos reunirmos. Hebreus 10, 25 nos diz: não deixemos de congregar-nos. O cristão não pode viver isolado, desigrejado. A Bíblia é um livro de relacionamentos do início ao fim. Precisamos viver a fé de uma forma que sirva, que abençoe, que fortaleça, que encoraje os outros. Mesmo existindo hoje a internet, como estamos fazendo agora, e as reuniões à distância, mesmo com os inegáveis benefícios proporcionados pela internet, elas não substituem as reuniões presenciais. A internet é um recurso, um alimento a mais, mas precisamos nos relacionar, viver juntos com os irmãos, ser a igreja. As reuniões podem ser grandes em locais grandes ou nas casas, em locais pequenos, onde pode haver mais intimidade, onde as pessoas podem se abrir mais. Jesus pregava para multidões e ele se compadeceu dessas multidões porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus pastoreava os discípulos. 1 Coríntios 14, 26 nos diz: quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação para a língua. Seja tudo feito para edificação do corpo. Esta participação só é conseguida nas reuniões menores. Não tem como fazer isso em reuniões grandes, com muita gente, onde os irmãos nas reuniões menores podem incentivar, fortalecer uns aos outros, corrigir, ajudar e viver a prática do discipulado. Ser igreja é muito mais do que frequentar uma reunião, seja de domingo, da semana, seja o que for. Você precisa de uma pessoa que toque na sua vida, que te alimente espiritualmente, que te corrija, que te fortaleça, que te direcione a viver e a cumprir o plano e o propósito de Deus em você. Alguém pode dizer que relacionamentos dão trabalhos, que geram discussões e desentendimentos. Isso é verdade. Mesmo assim, até isso faz parte do nosso crescimento. É nessa hora que podemos ver quem já tem maturidade e quem precisa da maturidade. Devemos receber sim, mas principalmente dar. Dar é melhor que receber. Os relacionamentos são vias de mão dupla. Devemos suportar, amar uns aos outros, fortalecer, exortar uns aos outros. Se envolva na sua igreja local, onde você se reúne, frutifique. Procure viver o melhor de Deus e transbordar, servir as pessoas. Pratique o bem. É melhor sim dar do que receber. Sejamos gratos ao Senhor em qualquer situação por que estivermos passando. Não apenas frequente ou assista à igreja ou às reuniões, seja igreja. Eu espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui está inscrever, se inscreva no canal. Se você gostou, dê o seu like. Esse fato de se inscrever ou de dar o like permite que essa mensagem seja vista por mais pessoas. Lembrando que a ICEL, a igreja que está em Londrina, tem um canal no YouTube e um canal no Facebook. Estamos vendo os evangelhos em harmonia, os 4 evangelhos em harmonia. Que a nossa semana não seja em vão, seja uma semana de fortalecimento no Espírito Santo, no nosso espírito,
para que possamos transbordar, para que possamos passar toda essa riqueza a quem esteja próximo de nós, aos nossos irmãos e às pessoas mesmo que, mesmo não crendo no Senhor, possam vir a crer e possam receber o Evangelho e tudo isso que o Senhor quer proporcionar. Amém.